Paz do Senhor, crianças! Estamos aqui neste domingo para juntos participarmos deste culto infantil. Vocês não estão podendo ir ao templo, mas o templo vai até vocês através dessa aula online que nós teremos hoje. E hoje nós vamos aprender sobre uma história muito bonita, crianças, a respeito de um homem que vocês estão vendo aqui na nossa telinha. Sim, vocês vão aprender rapidinho sobre este homem, mas primeiro nós vamos orar, né? Agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui juntos, né? Para estudarmos a sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, lhe agradecemos por estarmos aqui juntos para aprendermos a tua palavra. Venha falar aos nossos corações e aos corações de todos aqueles, Senhor, que estiver ao alcance desse vídeo. Lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A história de hoje se encontra no livro de João, capítulo 9, né, que nos conta a história de que Jesus estava caminhando por Jerusalém com seus discípulos. Onde Jesus passava, sempre tinha uma multidão. E Jesus, mesmo estando rodeado por várias pessoas, ele viu que ali se encontrava um homem sentado. E este homem, crianças, ele tinha uma deficiência. Vocês sabiam qual é a deficiência deste homem? Ele era um deficiente visual. Isso mesmo, ele era cego. Ele não enxergava. E aquele homem, todos os dias ele ia para aquele local se sentar para lhe receber algumas moedas, né? Porque ele não podia trabalhar, ele não enxergava. E Jesus, quando olhou aquele homem, Jesus teve grande compaixão. E quando os discípulos viram aquele homem, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, quem que pecou? Foi esse homem ou foi seus pais para ele ficar cego? Jesus, que era um homem muito sábio, falou: nenhum e nem outro. Nem os pais deles pecaram, nem ele pecou. Mas isso aconteceu para que o meu nome fosse glorificado. E os discípulos naquele momento, crianças, não entenderam muito bem o que Jesus queria fazer. Então, Jesus se aproximou daquele homem e olhou para ele e fez o quê? Jesus mandou ele ficar de pé. E foi lá e fez um barro, né, com a sua saliva. Ele cuspiu em sua mão, pegou aquele barro, fez a saliva e passou no olho daquele homem. Vocês estão vendo como que Jesus fez? Passou aquela laminha nos olhos daquele homem. Aí as pessoas ficaram olhando assim, ué, mas não estou entendendo o que Jesus está fazendo. Jesus passou aquele lodo nos olhos daquele homem e mandou que ele se levantasse dali e fosse até o tanque de Siloé, que Siloé significava que era enviado. E aquele homem se levantou, crianças, e foi até o tanque de Siloé lavar os seus olhos. Isso mesmo, ele foi, lavou, tirou toda aquela lama do olho. Ah, crianças, e foi uma surpresa que aquele homem teve quando ele terminou de lavar os seus olhos e seus olhos se abriram. E foi aí que ele foi enxergar tudo que estava ao seu redor. Aquele homem, ele nunca tinha observado os pássaros, as cores das flores, o nosso lindo céu azul. Aquele homem nunca enxergou nada, criança.
mas ele já nasceu cego. Ele não sabia como eram seus pais, as pessoas que viviam ao seu redor, como era a cidade que ele morava. Mas quando Jesus passou pela vida daquele homem cego, a vida dele se transformou. Mas por que aconteceu isso, tia? Porque ele foi obediente. Quando Jesus falou para ele ir ao tanque de Siloé e se lavar, ele prontamente se obedeceu, porque ele poderia ter se negado. Ele pensar assim, nunca vi lama curar a cegueira de ninguém, se nem os médicos me curaram, quanto mais lama nos meus olhos. Mas ele foi obediente. Ele ouviu a Jesus e foi até o tanque de Siloé e lavou os seus olhos. E ali ele começou a enxergar. Que maravilha! Tudo ao seu redor tão colorido, tão bonito. E aquele homem ficou tão emocionado que ele saiu contando para todas as pessoas o que Jesus tinha feito por ele. Por onde ele passava, as pessoas olhavam assim e falavam assim, aquele ali é aquele cego que ficava pedindo esmola? Aí uns falavam, sim, é ele sim. Outros, não, como que o cego vai enxergar? E ele era o cego de nascença, como que ele iria voltar a enxergar? Não, ele não. Aí eles pegaram aquele homem e levaram para a sinagoga. Sinagoga era um local onde eles estudavam a Bíblia. E lá é como os templos hoje, né? Lá tinha vários judeus, os sacerdotes, e lá eles chegaram com aquele homem enxergando e falaram, esse homem aqui foi curado da cegueira dele. Aí eles perguntaram, mas quem curou esse homem? Eles falaram, foi Jesus. Aí aqueles homens interrogaram o cego. Você era cego de nascença? Ele, sim, eu era. E quem te curou? Ele falou, foi um homem. Mas quem era esse homem? Ele falou, um profeta, que ele nem sabia que era Jesus. Aí aqueles judeus ficaram tão irritados com ele que expulsaram ele da sinagoga. E então nós vamos ler aqui no capítulo 9, no versículo 35, até o versículo 38, que diz assim: E Jesus ouviu o que tinham expulsado e encontrando disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Então, crianças, quando Jesus soube que aquele homem foi expulso da sinagoga, Jesus foi ao encontro dele. E Jesus se apresentou a ele e perguntou se ele queria crer, no Filho de Deus. E aquele homem muito humilde, não sabia quem era Jesus, falou: mas quem é esse homem para que eu possa crer nele? Aí Jesus falou, sou eu. Você já está falando com ele. E aquele homem, naquele mesmo momento, se entregou a Jesus e passou a servi-lo. Então, crianças, o que nós aprendemos com essa lição? Que o homem, ele era cego, nasceu cego. Mas existe só a cegueira material, a física? Não, existe também a cegueira espiritual, que são aquelas pessoas que não enxergam as coisas que vêm da parte de Deus, as coisas que vêm de Deus, as pessoas que não conhecem a Jesus, como seu Salvador, nunca tiveram esse encontro como esse homem cego teve com Jesus. E então nós podemos ver que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Mas para ele perdoar o nosso pecado, nós temos o quê? Que nos arrepender,
Nós temos que obedecer, assim como aquele cego obedeceu quando Jesus lhe deu a ordem para ir até o tanque de Siloé. Ele foi, obedeceu e ficou curado. E nós também podemos ficar curados dos nossos pecados através do que? Do sangue de Jesus, quando o aceitamos como nosso Salvador. A Bíblia fala que o homem era cego, né, de nascença. Então ele nunca tinha visto nada, ele não conhecia nada. E ele vivia o quê? Na escuridão. Ao ser curado, ele nasceu novamente. Então ele teve que aprender, né, as coisas, ele teve que aprender a ler, a escrever, a trabalhar. A partir daquele momento ele não ia mais pedir esmola, ele iria trabalhar para o seu sustento. Então ele teria que se adequar, né, a tudo aquilo que estava ao seu redor. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos dessa mesma forma. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Aquelas coisas erradas que nós fazíamos antes de ter Jesus no nosso coração, nós não fazemos mais. Nós não mentimos mais. Nós não pegamos as coisas dos outros sem pedir. Nós não desobedecemos mais, né? Nós não xingamos. Então, são várias coisas que, ao nascer de novo, nós temos que mudar de atitude. Nascer de novo não é que tem que sair da barriga da mãe novamente, não. É nascer de vida, você transformar a sua vida. E com essa lição, assim como o cego de nascença teve a sua vida mudada pelo fato de ter obedecido à ordem de Jesus, assim também somos nós. Quando nós obedecemos, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, Ele transforma o nosso coração, Ele transforma a nossa vida e nós passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós ficamos por aqui, crianças, e até o próximo domingo com uma nova lição da parte da Bíblia, a Palavra de Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.